Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas, o day after, né, de mais uma vergonha causada pelos jogadores do Botafogo que saíram do G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje estão na 5ª posição, uma das grandes derrocadas, aliás, a maior derrocada de um time na história do futebol nacional foi causada por esses atletas. E ontem nós tivemos duas pessoas importantes falando. Uma, o dono do Botafogo, John Textor, que concedeu uma entrevista coletiva após o jogo, e o técnico Thiago Nunes, que iniciará o projeto para a próxima temporada. Como que eles enxergam esse momento do Botafogo. Então vamos falar sobre isso nesse nosso vídeo de agora. Talvez um dos grandes temores que todos nós homens temos é da calvície. De repente você não quer ficar careca igual a mim, eu aceito bem a minha calvície, não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. Mas se você fica bastante preocupado, de repente tá passando ali um pente no cabelo e tá perdendo cabelos, já avisando o carnaval, você já pode começar um tratamento agora e totalmente personalizado. E a calvície é um problema que pega mais ou menos 50% dos homens. Por isso uma empresa britânica veio para te ajudar, a Manual. Ela já chegou no Brasil em 2019 e veio aqui para tentar resolver o seu problema. Se você utilizar os produtos da Manual de uma maneira correta, de 3 a 6 meses você terá resultado. Além disso, os produtos da Manual são comprovados e acompanhados por uma equipe médica. Vou deixar aqui no comentário fixado o cupom de desconto Glorioso40 e você terá 40% de desconto no primeiro pedido. A Manual envia para você de uma maneira discreta, em uma caixinha bem assim, e os produtos estão aqui dentro. Olha só, você tem vários produtos bem bacanas, aqui, ó, vários itens que a Manual te manda para você poder fazer o seu tratamento com qualidade. Cada um tem um tratamento personalizado e quem sabe daqui a 6 meses você já não está podendo dar aquele tapa ali, aquele penteado maroto, moleque e serelepe. Quando eu falei aqui, coloquei algumas imagens de antes e depois do tratamento da Manual. Link tá aqui no primeiro comentário para vocês poderem comprar seu produto favorito lá da Manual. Ontem o John Textor, ele concedeu uma entrevista no estádio Newton Santos, falando com a imprensa. Ele colocou alguns pontos que eu quero tratar aqui com vocês. Vou abrir aspas para o empresário norte-americano. Abro aspas para o Textor. Eu não ligo para o passado. Não quero ouvir sobre os 30 anos sem título. Eu ligo para as pessoas que sentem isso, mas precisamos parar de olhar no retrovisor. Temos que diminuir nosso retrovisor e olhar pelo para-brisa. Olhar para a frente. Estou aqui há 18 meses. Peguei um clube em processo de falência que tinha só 3 jogadores com experiência na Série A. Alguns desses homens, que hoje não são apreciados, foram os que nos fizeram sonhar. Eles estão trabalhando em um ambiente muito difícil, tentando se encontrar novamente. São jovens que nos deram momentos incríveis nesse ano. É muito decepcionante a forma como encerramos o campeonato. Não conseguimos nos reencontrar. É decepcionante. Os torcedores não gostam de ouvir isso, mas tivemos progresso. Saímos da Série B, disputamos a Sul-Americana esse ano, vamos lutar para mais 3 pontos na reta final e vamos disputar a Copa Libertadores em 2024. Isso é um progresso. Vamos pegar essa declaração do John Textor. O Botafogo, e eu vou colocar depois falas importantes sobre esse mesmo tema em relação ao Thiago Nunes. O que é o grande ponto foi até mesmo que eu postei nas minhas redes sociais e falei aqui no canal quando o Botafogo consegue a vaga para a Libertadores de maneira matemática. Da maneira que aconteceu o final de ano, não dá para comemorar uma vaga para uma Copa Libertadores. Não dá. É impossível comemorar. É impossível você olhar para tudo o que aconteceu nessas últimas 10 partidas onde o Botafogo igualou a sequência do time rebaixado de 2020 e você olhar para isso e falar assim, poxa, que legal, fomos para a Libertadores. Não tem como olhar. Infelizmente, nesse ponto, o John Textor está errado. O torcedor sente esse momento. O torcedor, apesar de não querer olhar para o retrovisor de 28 anos, ele acaba olhando. Porque é mais uma pancada que acaba sofrendo. O torcedor não quer saber se o Textor está só há 18 meses. O torcedor olha tudo todo. Olha toda a história, olha tudo o que aconteceu nos últimos anos. Esse é o X da questão. Apesar da gente entender que o Botafogo está em um processo de reconstrução, que o Textor comprou o Botafogo há 18 meses, que o Botafogo hoje é um clube que pode sonhar com algo diferente do que sonhava em 2020, por exemplo, 2021, que é um X, mas o que aconteceu neste ano é frustrante e traumatizante. O torcedor ficou traumatizado e magoado com tudo que houve nesta temporada. Não tem como você colocar o contrário. E o Textor talvez
por não ser uma pessoa daqui, do Brasil, de conhecer o nosso futebol, de conhecer o que acontece com a gente anualmente, e tem esse detalhe dele ser um empresário, dele ser o dono do clube, apesar de ter um envolvimento muito grande com a nossa torcida, de ser um cara que, diferentemente de outros donos, aparece mais, coloca um pouco até mais a cara do que outros, mas você pegando o que acontece, não tem como você falar que foi um ano maravilhoso para o torcedor. Se o ano terminasse em setembro, estaríamos aqui felizes falando que ano maravilhoso, um dos melhores anos da história do Botafogo. Mas o ano termina agora. Terminou ontem com o final matemático do Botafogo ter a possibilidade de ser campeão brasileiro e com o time caindo da primeira para a quinta posição e ficando fora até mesmo hoje do G4 do Campeonato Brasileiro. A vergonha é gigantesca. E isso tem que ficar bem claro para o John Textor. E por isso que eu sempre cobro alguns pontos internos do Botafogo, das pessoas passarem isso para ele. Porque o torcedor é machucado, porque o torcedor cobra bastante, porque as pancadas são sucessivas. Se a gente sofre, se a gente fica pé da vida com o que acontece, é porque são pancadas sucessivas. O Textor tem a sua parcela de responsabilidade nesse ano, mas não tem a parcela de responsabilidade dos outros anos. Isso é claro, a gente tem que ter essa noção. Mas a partir desse ano e esse fracasso, ele é um dos responsáveis, porque ele faz parte de todo o projeto. Quem está ali dentro desse ano é responsável por esse fracasso. O que nós, torcedores, não queremos para o ano que vem? E ele falou para a gente não olhar para o retrovisor, e sim para o para-brisa. É olhar para frente. Então, o que a gente quer o ano que vem? É um time competitivo. É um time que lute novamente. Que esse ano não seja um único voo. Que o Botafogo brigue novamente pelo título brasileiro na próxima temporada. Se isso acontecer, esse ano serviu de aprendizado para o Botafogo evoluir mais. Mas se no ano que vem a gente ver um time modorrento numa reta final de Campeonato Brasileiro, investimentos em jogadores somente como apostas, se você não vai montar um time que pensa em algo grande, o torcedor vai falar assim, pô, olhando pro para-brisa, mas o ano passado, hein, pelo amor de Deus, poderíamos ter sido campeões. O torcedor vai olhar para o retrovisor se o que estiver à frente não for positivo. Se o que estiver à frente for positivo, Botafogo se preparar para fazer uma grande Libertadores, se preparar para fazer um grande Campeonato Brasileiro, uma grande Copa do Brasil, fazer uma temporada muito mais forte do que foi a deste ano, aí sim, vamos olhar para o para-brisa. Mas se a gente não tiver uma temporada onde a gente olhe para frente e encontre coisas positivas, aí isso vai fazer automaticamente que a gente olhe para trás e fale, putz, título era ano passado, porque agora não temos mais chance. Então depende muito do lado administrativo do Botafogo, do lado do John Textor, em relação aos investimentos, o que ele vai fazer a respeito disso para o nosso clube, o que o departamento de futebol vai captar e vai buscar em relação a atletas e também as saídas, e também do Thiago Nunes em relação ao comando da equipe. Gostei muito da entrevista coletiva do Thiago Nunes, ele corretamente não expôs publicamente os jogadores, esse é o grande X da questão. O técnico não tem que expor jogadores publicamente. Ele tem que tratar certos pontos internamente. Foi aquilo que eu falei até ontem na live pós-jogo. Porque se joga fora, aí você queima jogador. E jogador de futebol é tudo mimado. Aí você perde até mesmo jogadores que poderiam vir. Pô, vou trabalhar aquele técnico traíra? Nem ferrando. Então ele tem que fazer todos os trabalhos internos. E é assim que eu espero que o Thiago Nunes faça. Vamos ouvir o que o Thiago Nunes falou em relação a esse ponto. Do clube não olhar para o retrovisor e pensar somente no próximo ano. Ver o que ele pensa a respeito disso. E também como reconstruir o Botafogo após esse fracasso que aconteceu. Vou colocar esses dois pontos aqui que o Thiago Nunes falou. Quando se trabalha em equipes de grande apelo popular, de grande massa, você tem que estar sempre preparado para esse nível de cobrança. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Esse é o preço que se paga por estar num grande clube. E claro que esses 28 anos têm um peso considerável, né, no coração do torcedor, na insatisfação. Nós temos que saber aceitar isso. E principalmente a única maneira que eu entendo que você consegue convencer o torcedor e reatar esse elo de confiança é vencendo, com bons resultados. Se você não vencer os jogos, esse sentimento, essa sensação que o torcedor carrega, né, ela vai continuar aumentando, vai continuar sendo sustentada, né, com uma grande frustração. Então nós temos que primeiro terminar essa temporada, fazer uma avaliação muito particular do que aconteceu, o porquê isso aconteceu, ter a nossa capacidade de assumir as responsabilidades e também partir para uma próxima. Porque se a gente ficar também olhando para tudo que passou e remoendo e revivendo isso, a gente não passa, não dá um passo à frente.
Eu sei que muitas pessoas já afirmaram, já falaram sobre como era o Botafogo, o que disputava e o que disputa nesse momento. Eu penso que o final dessa temporada, né, ela acabou sendo muito dura para o Botafogo, porque a gente chega com uma chance real de ser campeão e acaba esgotando todas as possibilidades por momentos que são incríveis, né, que ninguém estava preparado para viver. Então o torcedor também não estava com certeza preparado para esse impacto. Agora, eu creio que sempre há vida no dia de amanhã, sempre há possibilidade de reverter, sempre há possibilidade de melhorar. E o meu papel como treinador aqui é encontrar meios para fortalecer esse projeto, fortalecer esse time, fortalecer o emocional dos jogadores, não só os que estão, mas os que também vão vir para cá. Porque os que vão chegar têm que entender o contexto que vão chegar para estarem preparados para sustentar esse nível de cobrança para o próximo ano. Primeiro com esse respaldo diretivo, né? Respaldo do dono. Você tem um dono apontando um caminho como esse, que não é comum, vocês sabem bem do que eu estou falando, porque o brasileiro, normalmente, os responsáveis, os donos, nesse momento, né, eles vão com uma cobrança diferente. Claro que a gente tem uma cobrança interna, onde tivemos uma boa reunião com o John, né, não só a comissão técnica, mas todo o elenco. Então, esse perfil de gestão já é um caminho que aponta para ter confiança no que está sendo feito. Isso não quer dizer que a gente não vai ter avaliação fria, qualitativa, avaliação muito objetiva do que tem que ser feito para a próxima temporada, até porque isso aqui é resultado também. O que a gente vive aqui não é só, né, o bem-estar, né, o se sentir bem e confortável onde estamos. Temos que apresentar resultados efetivos, né, porque é uma instituição que vive de vitórias, vive de jogadores, de treinadores que passam por aqui, que apresentam rendimento. Então a gente tem que ter resultado para poder realmente amparar todo o projeto que o Botafogo está construindo. Segundo, é ter um planejamento muito claro do que se busca e do que se quer. Se eu não estou equivocado, né, o João sempre desde o princípio falou que o objetivo do Botafogo era disputar a Copa Libertadores, né, de 2024, e esse objetivo está sendo alcançado. O que polui um pouco esse objetivo, que constrói um cenário ruim nesse momento, é a expectativa que se gerou pelo que o Botafogo criou. Então esse momento de frustração é porque a gente estava numa situação muito confortável, acabou perdendo as vantagens que tinha e não conseguia alcançar um time que estava evidentemente na mão, né? Mas a gente sabe que o futebol ele nos prega coisas que são incríveis e nós temos que usar desse momento como experiência para a próxima temporada. É isso, meus amigos. Comentem aqui o que vocês acharam. As opiniões de vocês são sempre importantes para o nosso canal. Abraço, fique com Deus. Volta ali por volta das 19 horas com o nosso Noite Alvinegra, que não terá notificações. Então, conto com a audiência, com o carinho de vocês hoje às 19 horas. Valeu, obrigado. Fique com Deus sempre. O canal do TEF feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária. É difícil, amigos, aguentar o que aguentamos esse ano, mas nunca vamos desistir daqui, da Estrela Solitária. Jogadores vão e vêm, mas o Botafogo fica. Valeu, fui.